Objeção. A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Movimento de Reforma ensina que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é Babilônia. A irmã White diz que não nos devemos associar com os que chamam de Babilônia a Igreja Remanescente. Resposta. Em 1893, um membro leigo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, irmão Stanton, publicou com seus companheiros um folheto intitulado O Alto Clamor. Esse folheto circulou amplamente entre os adventistas do sétimo dia. Ele defendia estranhas e falsas teorias e doutrinas sobre muitos pontos. Ensinava que a igreja se havia tornado Babilônia porque estava organizada como as outras igrejas. A advertência de Ellen White contra tal acusação foi dada nestes termos: os que se põem a proclamar uma mensagem sob sua responsabilidade pessoal e que, ao mesmo tempo que declaram ser ensinados e guiados por Deus, constituem sua obra especial derribar aquilo que Deus durante anos tem estado a erguer, não estão cumprindo a vontade de Deus. Saiba-se que esses homens se encontram do lado do grande enganador. Não os creiais. Estão se aliando com os inimigos de Deus e da verdade. Porão a ridículo a ordem estabelecida no ministério, considerando-a um sistema eclesiástico imperialista. Testemunhos para Ministros, página 51. Anteriormente, a irmã White já havia declarado que no início do movimento adventista, alguns criam que se a igreja se organizasse, ela se tornaria Babilônia. Em 3 de agosto de 1861, foi-me mostrado que alguns têm receado que as nossas igrejas venham a tornar-se Babilônia caso se organizem, mas os da Igreja Central de Nova York têm sido uma completa Babilônia, confusão. Testimonies, volume 1, página 270. Alguns dos crentes adventistas foram chamados pela irmã White de completa Babilônia, porque eram confusos e divergiam uns dos outros em opiniões e doutrinas, e se opunham à ordem, ao sistema e à organização. 2. Outro ponto do ensino de Stanton era a teoria de não pagar o dízimo. Ellen White diz: entendo que tu também estás proclamando que não devemos pagar dízimo. Testemunhos para Ministros, página 60. Esta foi outra doutrina sagrada contra a qual Stanton e seus associados ergueram a voz e a pena. 3. Marcaram data para a segunda vinda de Jesus. Ellen White os advertiu com estas palavras: se estiverdes levando o jugo de Cristo, se estiverdes levantando sua carga, vereis que há muito a fazer nos mesmos ramos em que os servos de Deus estão trabalhando, em pregar Cristo e este crucificado. Mas qualquer que se lance a proclamar uma mensagem que anuncia a hora, o dia ou o ano do aparecimento de Cristo, tomou um jugo e está proclamando uma mensagem que o Senhor nunca lhe deu. Testemunhos para Ministros, página 61. Ellen White escreveu a ele uma longa carta, que foi publicada na Review and Herald, em 12 de nove de 1893. Ela também publicou um longo artigo intitulado A Igreja Remanescente Não é Babilônia, na Review and Herald, de 22 de agosto a 12 de setembro de 1893. Este artigo está reproduzido em Testemunhos para Ministros, páginas 32 a 58. Graças a Deus foi dada naquele tempo uma mensagem declarando que a igreja remanescente, que estava trabalhando fervorosamente para erguer o estandarte, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, não era Babilônia. Cremos que nós, os adventistas do sétimo dia Movimento de Reforma, somos adventistas do sétimo dia e igreja remanescente no sentido real da palavra. Se apoiássemos o que Stanton declarou, estaríamos nos condenando a nós mesmos. Do longo artigo publicado por Ellen White, citamos uns poucos parágrafos. Deus tem um povo em que todo o céu se acha interessado, e eles são o único objeto na terra precioso ao coração de Deus. Testemunhos para Ministros, página 41. A mensagem dada por aqueles que proclamam que a igreja é Babilônia tem dado a impressão de que Deus não tem uma igreja na terra. Testemunhos para Ministros, páginas 44 e 45.
Deus tem na terra uma igreja que está erguendo a lei pisada a pés e apresentando aos homens o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No mundo só existe uma igreja que presentemente se acha na brecha tapando o muro e restaurando os lugares assolados. E todo homem que chamar a atenção do mundo e de outras igrejas para esta igreja, denunciando-a como Babilônia, está trabalhando de acordo com aquele que é acusador dos irmãos. Testemunhos para Ministros, página 50. Deus não é autor de confusão, mas de paz. Desde o princípio de nossa obra tem, de quando em quando, surgido homens a divulgar teorias novas e sensacionais. Testemunhos para Ministros, página 54. Estas palavras foram escritas em 1893, e vale a pena notar que a condição da igreja então era tal que o céu inteiro estava interessado nela. Ela era a única igreja que naquele tempo estava exaltando a lei tripudiada e edificando os lugares antigamente assolados. A classe numerosa usa a mensagem que reprovou as ações e acusações de Stanton e seus cooperadores para defender-se e justificar sua situação de apostatada. Mas não é certo medir-se pelo que uma vez foi, como se vê pelo seguinte testemunho. A igreja não pode medir-se pelo mundo, nem pelas opiniões de homens, nem pelo que uma vez ela foi. Testimônios, volume 5, página 83. A questão é esta: o que tornou os adventistas um povo especial, o escolhido povo de Deus? A resposta é dada pelo espírito de profecia. Nenhum traço da verdade que tornou o povo adventista do sétimo dia o que ele é, por volta de 1900, deve ser apagado. Temos antigos marcos da verdade, da experiência e do dever, e cumpre-nos defender firmemente nossos princípios em face do mundo. Testemunhos Seletos, volume 2, página 372. E importa saber se meramente adotam o nome Adventista do sétimo dia, ou se realmente se colocaram ao lado do Senhor, renunciando o mundo estando dispostos a não tocar nada imundo. Testemunhos Seletos, volume 2, página 393. Não basta lisonjear-se de ter o apreciável nome de Adventista do sétimo dia. O nome não salva ninguém. Ser um verdadeiro Adventista do sétimo dia significa ensinar, guardar, obedecer os princípios da verdade que foram estabelecidos no início do movimento adventista, depois de 1844. Essa igreja que está firmada naquelas doutrinas fundamentais e inflexivelmente defende a lei de Deus, não pode ser Babilônia. Então, quem é Babilônia? O espírito de profecia responde a essa pergunta. Declaravam, os valdenses, ser a igreja de Roma a Babilônia apóstata do Apocalipse, e com perigo de vida, erguiam-se para resistir às suas corrupções. O Grande Conflito, página 65, Babilônia, a mãe, Apocalipse 17, primeira 6, representa a igreja romana segundo o ensino dos valdenses, confirmado pelo espírito de profecia. E quem são as filhas de Babilônia? Lemos. Declara-se que Babilônia é mãe das prostitutas. Como suas filhas devem ser simbolizadas as igrejas que se apegam às suas doutrinas e tradições, seguindo-lhe o exemplo em sacrificar a verdade e a aprovação de Deus, a fim de estabelecer uma aliança ilícita com o mundo. A mensagem de Apocalipse 14, anunciando a queda de Babilônia, deve aplicar-se às organizações religiosas que uma vez foram puras e se corromperam. E o termo Babilônia, confusão, pode apropriadamente aplicar-se a estas corporações. Todas professam derivar suas doutrinas da Escritura Sagrada e, no entanto, estão divididas em quase inúmeras seitas com credos e teorias grandemente contraditórios. O Grande Conflito, páginas 382 e 383. As filhas de Babilônia são as igrejas protestantes apóstatas. Não podemos crer de outra maneira, porque o testemunho diz isso e nele cremos. A igreja remanescente, a igreja de Deus, os verdadeiros adventistas do sétimo dia, deve estar separada das igrejas caídas e não ter nenhuma ligação com Babilônia. Manter-se afastada do mundo e de suas influências. Surge a questão:
Está a classe numerosa agora unindo-se com protestantes e católicos, com o mundo e tomando parte no ecumenismo? Se não estiver, ela poderá usar a mensagem de 1893 em sua defesa. Mas, caso contrário, não poderá usar essa declaração para acobertar suas corrupções. O que o Espírito de Profecia diz sobre a situação adventista do sétimo dia? Leiamos. Foi-me mostrado que o espírito do mundo está rapidamente levedando a Igreja. Testemunhos, volume 5, página 75. Encho-me de tristeza ao pensar em nossa condição como povo. O Senhor não nos vedou o céu, mas nosso proceder de contínua apostasia nos tem separado de Deus. Orgulho, cobiça e amor do mundo têm vivido no coração sem medo de banimento ou condenação. Ofensivos e insolentes pecados têm permanecido entre nós. Contudo, a opinião geral é que a Igreja está florescendo e que a paz e a prosperidade espiritual estão dentro de seus termos. A Igreja já se voltou de servir a Cristo, seu guia, e está decididamente retornando ao Egito. Testemunhos, volume 5, página 217. É uma solene e terrível verdade que muitos foram zelosos na proclamação da terceira mensagem angélica se estão agora tornando descuidosos e indiferentes. A linha de demarcação entre os mundanos e muitos cristãos professos é quase indistinta. Muitos que uma vez foram adventistas fervorosos estão a conformar-se com o mundo, com suas práticas, seus costumes, seu egoísmo. Em vez de levar o mundo à obediência à lei de Deus, a Igreja se está unindo cada vez mais intimamente com o mundo na transgressão. Diariamente, a Igreja se está convertendo ao mundo. Testemunhos, volume 8, páginas 118 e 119. Cremos que a atual situação da Igreja é pior do que quando foram escritos os supracitados testemunhos. A Igreja, ou Organização dos Adventistas do Sétimo Dia, está agora desenvolvendo seu caráter. O destino futuro da Igreja depende do rumo que ela tomar. Se a Igreja jamais deve ser identificada com Babilônia, ou como participante de seus pecados, ou ser chamada filha de Babilônia, deve manter-se afastada de Babilônia. A serva do Senhor, Ellen White, torna muito claro este ponto. Se não for manifesta no grande centro da obra a mais severa vigilância para proteger os interesses da causa, a Igreja se tornará tão corrupta como as igrejas de outras denominações. Todos os que residem em Battle Creek terão terrível conta a prestar a Deus caso tolerem o pecado em um irmão. É um fato alarmante que indiferença, sonolência e apatia têm caracterizado homens que ocupam posições de responsabilidade, e que há constante aumento de orgulho e alarmante desconsideração às advertências do Espírito de Deus. As barreiras que a palavra de Deus coloca ao redor do seu povo estão sendo derribadas. Homens familiarizados com a maneira pela qual Deus guiou o seu povo no passado, em vez de buscar as veredas antigas e defender nossa posição como povo peculiar, têm dado as mãos ao mundo. O aspecto mais alarmante no caso é que não se tem ouvido vozes de advertência em protestos, rogos e avisos. Os olhos do povo de Deus parecem estar cegados, enquanto a Igreja está rapidamente ficando à deriva na corrente do mundanismo. Testemunhos, volume 4, página 513. O mundo não deve ser introduzido na Igreja e com ela casar-se, formando laço de união. Por esse meio, tornar-se-á a Igreja verdadeiramente corrupta e, como foi declarado em Apocalipse, coito de toda ave imunda e aborrecível. Testemunhos para Ministros, página 265. Se a organização ou Igreja Adventista do Sétimo Dia não deseja tornar-se realmente corrupta e ser coito de toda ave imunda, precisa reformar-se e manter-se afastada de a. Ser membro, votante ou associado de qualquer das unidades do Concílio das Igrejas nos Estados Unidos ou em qualquer país do mundo, e não servirem como conselheiros no Conselho Mundial das Igrejas. E b. Misturar-se com o mundo, na moda, nos prazeres, esportes, na política, etc. c. Permitir que católicos protestantes em geral, pentecostais, babilônicos,
Preguem nas igrejas adventistas do sétimo dia. D. Ter comunhão com babilônicos, ou seja, dar a ceia do Senhor a não membros da igreja, tais como membros da Igreja Católica e das igrejas protestantes em geral. A palavra Babilônia significa confusão, não uma palavra ofensiva como imunda, corrupta, meretriz, etc. E mesmo assim, a irmã White e também o anjo, ao falar com ela, aplicam estes termos à Igreja Adventista do sétimo dia. Quem pode sinceramente dizer: nosso ouro é provado no fogo, nossas vestes estão incontaminadas do mundo? Eu vi nosso instrutor apontando para as vestes da chamada justiça. Tirando-as, pôs a descoberto a corrupção que estava por baixo. Disse-me ele então: não vês como eles pretensiosamente encobriram seu depravamento e corrupção do caráter? Como se fez prostituta a cidade fiel. A casa de meu pai é feita casa de venda, um lugar de onde partiram a presença e glória divinas. Testemunhos Seletos, volume 3, página 254. Se as palavras de Ellen White ofendem alguém, que a conteste. Nós apenas citamos o que ela disse por inspiração. A declaração de 1893 é forte defesa para o movimento de reforma, o movimento daquele outro anjo, Apocalipse 18. E nos alegramos e agradecemos a Deus quando lemos que a igreja remanescente não é Babilônia.